Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vida perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei como a terra. Amém? Vamos orar rapidamente. Pai, eis aí a tua palavra, que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar, Senhor, de forma, Senhor, a termos um alimento vivo, Pai, de forma que esta palavra venha nos encher, de forma que essa palavra venha nos purificar, porque diz a tua palavra que nós estamos limpos pela palavra que temos ouvido, e desta forma, Senhor, nós nos alimentamos e nós consigamos chegar perto de Ti através desta palavra, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe. Amém. Podem sentar, glorificando em nome de Jesus. Amém. Igreja, a palavra de Noé, o livro a qual fala sobre Noé, Gênesis, ela é bem interessante de vários aspectos. A palavra que fala sobre a Arca de Noé é bem conhecida das crianças, quando canta lá, né, os louvores da Arca de Noé, e quando fala dos animaizinhos, e quando vai falar de algo que muitos deixam de lado, mas a qual nós temos que prestar atenção. A palavra do Senhor vai dizer a Noé, vai falar: Noé, constrói uma arca, porque a terra tem cheirado mal as minhas narinas, a terra tem se poluído de tal maneira, a terra está com muita violência, a terra está com muita, toda a sorte de maledicência, né? Naquela época, a época de Noé, o povo deixou Deus de lado, o povo já não buscava mais a Deus, o povo já não conhecia mais a Deus. E a palavra vai dizer que naquele tempo o povo casava e se dava em casamento. A palavra do Senhor vai dizer que naquela época todo mundo vivia como nós estamos vivendo nesse momento, né? As pessoas viviam absolutamente, fazendo toda sorte de mal. E não está diferente nos dias de hoje. Não está diferente nos dias de hoje. As mesmas coisas que aconteciam naquele tempo acontecem nos dias de hoje. Só que nós não vemos, talvez, tudo, mas sabemos que acontece no mundo inteiro. Hoje existem países que, se você ler a Bíblia, você é morto. Hoje existe país, se você ter o livro, você é morto. Hoje existe país que não pode entrar a palavra do Senhor. Hoje existem países que estão sendo destruídos porque Deus já não entra mais naquele lugar. Ainda que Deus sempre via um que acaba muitas das vezes sendo martirizado por causa disso. Mas naquela época era a mesma coisa. Quando se falava de Deus, quando se falava do Eterno, as pessoas não davam ouvido. Então Deus, vendo toda aquela poluição, Deus falou: Noé, constrói uma arca, porque eu já estou cansado de tanta coisa errada, eu já estou cansado dessas prostituição, dessa adoração a deuses estranhos, dessa adoração a ídolo, de tudo que esse povo está fazendo. Então você vai fazer uma arca, e nesta arca você vai construir, e nela vai entrar você e toda a sua família. E Noé começou a construir aquela arca. E durante a construção daquela arca, aquele povo que passava e olhava começava a chamar ele de louco. Você é louco? Aqui nem água tem, porque naquela época não chovia. Naquela época subia um vapor da terra que umidificava a terra, e nessa umidificação da terra que as plantas nasciam. Então, naquela época não chovia. E aquele povo falou assim: você está construindo um barco onde não tem água? Nem chover, chove. E aí começaram a escarnecer, começaram a zombar de Noé, começaram a falar dele, que ele era louco, e ele ia lá. Mas Noé era um homem bom. Noé, ele ajudava as pessoas. Noé, ele demonstrou ali na sua carreira, como nós temos lido na Bíblia, que ele fazia aquilo que era reto aos olhos de Deus.
Tanto que ele fazia o que era bom aos olhos de Deus, que Deus falou para ele: Noé, vai lá e constrói a arca. E aí Deus deu a Noé como construir a arca. Eu quero trazer aqui já nessa primeira etapa da palavra, que Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Deus, Ele vai fazer que você venha a aprender aquilo que Ele quer que você aprenda. Ele vai te ensinar a ser como Ele quer que você seja. Então a palavra do Senhor vai mostrar que Noé, ele aprendeu a ser carpinteiro, porque Deus ensinou a ele. Deus ensinou a Noé, e Noé construiu a arca, e aquela arca foi algo imenso. Eu tinha aqui a anotação do tamanho, da largura, mas eu não me lembro agora aqui de cabeça em metros, mas eu quero dizer que foi algo grande. E naquela época, eu quero já dizer também nessa segunda colocação, que quando Deus determinou os animais para entrar na arca, veja quão interessante foi. Deus determinou aos animais e eles foram e entraram, mas aos homens, quando Deus mandava, eles não obedeciam. Por isso houve a destruição, por isso houve aquela inundação de água, por isso que a terra foi tomada em água. E naquele momento, aleluia, Deus já estava ali triste com tudo aquilo ali que estava acontecendo. Imagina só, igreja, hoje nós temos o conhecimento da Bíblia, sendo que naquela época o conhecimento era passado de boca em boca, de pai para filho, de filho para pai, e assim ia. Sendo que se nós olharmos para uma distância, nós vamos ver que aquele povo estava mais perto de Deus no Jardim do Éden do que nós. Não na colocação de que nós estamos perto de Deus, porque Deus está em todo lugar, mas na colocação de que, no Gênesis veio o Jardim do Éden, depois eles foram expulsos, depois Adão e Eva teve filhos, mas ali eles falavam de Deus como era no jardim. Para nós sabermos hoje da palavra, isso foi passado de geração em geração. Eu sei que Deus tem poder para colocar na mente de alguém toda a Bíblia e trazer para nós nos dias de hoje. Mas naquela época, os judeus, por exemplo, as crianças lá, eles sabem a Bíblia todinha. Eles estudam a Bíblia desde criança. Quando eles não sabem ler, eles ouvem. Eles ouvem, prestam atenção e aprendem para quando chegar o momento de usar a palavra, eles saberem tudo. E aos 13 anos eles já sabem a Torá toda. E nossas crianças hoje em dia não sabem de nada, né? As crianças só querem saber de ficar brincando, né? Tirando a atenção às vezes do adulto. Temos que ter consciência, crianças, de aprender sobre Deus, porque em algum momento Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, será que estamos preparados para subir? Será que estamos? Está? Porque quando Jesus vier nesta terra, Ele vai procurar os fiéis. Ele vai procurar aqueles que fazem aquilo que agrada a Deus. E Deus vai olhar para a terra e vai olhar, vem cá, esse aqui está me obedecendo? Esse aqui está obedecendo os pais? Esse aqui está obedecendo? Se tiver, amém. Mas se não tiver, Deus vai, e aí quem sabe se vai subir aos céus, né? Então, aleluia, Deus, aleluia, Ele nos deixou a palavra nos dias de hoje bem mais fácil nesse tempo da graça, a qual diz a palavra, né? Que já não é mais por obras, é por graça. Apesar de que a fé sem obra ela é morta, então devemos estar empenhados nesta fé, fazendo aquilo que Cristo nos determinou para sermos salvos, para estarmos com Cristo naquele grande dia. E a palavra do Senhor vai dizer: Noé, constrói a arca. E quando você construir a arca, Noé, você vai betumar a arca por dentro e por fora. Aí esse betume também tem um tópico bem interessante, porque quando a gente fala da arca, nós podemos nos assemelhar a uma arca. Por que nós podemos nos assemelhar a uma arca? Porque a palavra do Senhor vai dizer assim: e Noé entrou dentro da arca, mas nós somos uma arca a qual o Senhor Deus entra dentro de nós.
Sendo que esse betume a qual a palavra vai nos colocar aqui, nós podemos colocar na nossa vida também. De que forma? Nós temos que betumar a nossa vida por dentro e por fora também. O que é o betume? O betume era uma massa, uma pasta, uma coisa que se usava para vedar, né? Eu não sei exatamente ali explicar, era como se fosse uma mistura de várias coisas que ela endurecia e secava, e ali não deixava a água passar. E ali Deus falou: Noé, passa betume por dentro e por fora da arca, para que a água não entre para dentro da arca. Da mesma maneira, podemos trazer para os dias de hoje. Hoje, homens e mulheres, que você venha estar betumado espiritualmente. Por que de fora para dentro? De fora para dentro, para que as palavras do mundo não venham nos contaminar, para que a palavra do mundo não venha invadir nosso coração e nos tirar da presença de Deus. Temos que estar betumados do lado de fora, para que as coisas erradas deste mundo não venham sobre nós, para que as palavras erradas não venham sobre nós, as acusações não venham sobre nós, o que as concupiscências deste mundo que são lançadas contra nós não venha entrar no nosso coração, porque se entra no nosso coração, sobe para a mente, a gente peca. Então Deus já está nos dando aqui, estratégias. Qual é a estratégia? Que você venha se betumar por dentro e por fora. E por que você se betuma também por dentro? Porque tudo que a gente vê pode entrar ao coração. Tudo que a gente vê vem ao coração, e do coração pode subir para a mente, e se sair para a boca, a gente acaba pecando. Então nós temos que ver, a gente viu uma coisa errada, a gente evita que entre no nosso coração, mas até que se entrar, a gente veda ele para ele não sair de uma maneira errada, de uma forma que nós possamos acabar falando uma palavra errada e estar machucando o nosso irmão, e estar causando transtornos na vida dos nossos irmãos. Então Deus ele vai nos ensinar de todas as formas, até através do betume da arca. Deus vai nos ensinar, se betume espiritualmente por dentro e por fora. Não deixa que as coisas erradas do mundo entrem no teu coração, e não deixa que a maldade do teu coração saia para o mundo, porque você pode muitas das vezes ver alguma coisa, se contaminar pelos olhos e acabar soltando alguma coisa. E aí Deus ele vai nos ensinar a ser fiel em todo o tempo. Eu quero dizer, igreja, que Noé ele foi fiel. Noé ele foi fiel. E naquele momento a qual Deus falou para Noé: Noé, agora você entra para dentro da arca. E ali todos os animais entraram com ele. Tem muitos aí que não sabem nem qual foi a quantidade de animais que entraram, né? Eu exatamente não sei a quantidade, porque eu não sei todas as espécies que vivia na época, mas a palavra vai dizer que entrou 7 animais de cada espécie limpos e 3 animais de cada espécie sujos, né? Tem os animais que eram comestíveis, os animais que eram considerados limpos, eram um casal, sim, um casal de cada espécie. Então entraram 7 limpos, 7 casais de cada espécie limpas e 3 de cada espécie suja, entendeu? É porque muitas pessoas pensam que falam: os animais entraram de 2 em 2. Sim, um macho e uma fêmea, um casal de animais. Mas eles pensam que era um casal de cada espécie. Mas não, se você continuar lendo aqui, eu não me lembro qual é o versículo especificamente, que vai falar que eram 7 animais de cada espécie limpos e 3 de cada espécie sujos, né? Mas assim, isso não convém a questão agora. Acho que está aqui, aqui, E Noé, e entraram de 2 em 2 na arca, né? Macho e fêmea como Deus. Aqui foi só para falando de como eles entraram. É por aqui em algum lugar, aqui, deixa eu ver se eu entro aqui para ficar mais bonitinho. De toda a qualidade. E os que entraram, macho e fêmea de todas, entraram como Deus ordenaram, e fechou a porta. Sua espécie. Amém. Depois eu vejo aqui qualquer coisa, eu falo depois em outro momento. Mas
Entrou Noé na arca, entrou seus filhos e as mulheres de seus filhos, e os animais que entraram na arca também, né? Está por aqui pelo capítulo 7 aqui, está dizendo quais são, se eu não me engano, mas depois vai ficar um gostinho para que os irmãos venham, né, a estar estudando em casa, amém? Então o que acontece? Entrou os animais na arca, e ali fechou-se a porta, mas quem fechou a porta? A palavra do Senhor vai dizer que quem fechou a porta foi Deus. Por que Deus fechou a porta? Porque se Noé fechasse a porta, quando aqueles homens começaram a bater do lado de fora da arca, o coração de Noé poderia se solidarizar, né? E ali acontecer dele abrir a porta pelo lado de dentro. Mas quem fechou a porta foi Deus. Deus fechou a porta e não deixou mais ninguém entrar. E assim, Barô, como você trouxe a palavra aqui, a palavra que está aqui dentro desse contexto vai dizer que nós estamos como naquele tempo de Noé. A palavra do Senhor vai dizer que nos finais do tempo, quando Deus chamar os seus, em algum momento a porta do céu vai se fechar. E aqueles que não entrarem pela porta ficarão de fora. A palavra do Senhor vai falar que os escolhidos serão chamados. Os escolhidos entrarão para o reino de Deus, para a cidade celestial. E todo aquele que não conseguir entrar, ficarão por fora e serão jogados no lago de fogo e de enxofre. Essa palavra também ela nos arremete para os dias de hoje. Aleluia, de forma, aleluia, que aquele que não for fiel a Deus, aquele que não andar no caminho do Senhor, aquele que não fazer a vontade do Senhor, ficará de fora da arca. Hoje também podemos dizer que esta arca de Noé é a cidade celestial, é o céu ao qual nós estamos esperando a vinda de Deus. E em algum momento essa porta será fechada. Em algum momento essa porta, aleluia, ela vai ser fechada de tal forma que só vai entrar os escolhidos. E se você não andar na verdade, se você não fizer a vontade de Deus, se você não fizer aquilo que Deus está mandando, nós também ficaremos de fora. A palavra de Deus ela é linda, igreja. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória, glória a Deus. Aleluia, Deus é tão maravilhoso, Ele nos ensina, igreja, a fazer a vontade de Deus, andar nos seus caminhos, porque o que Ele tem preparado é bem maior. A palavra de Deus lá em Apocalipse vai falar que tem uma cidade preparada para nós, uma cidade de ouro, de cristal e pedra de jaspe. A palavra de Deus vai dizer que, aleluia, depois que essa terra for descontaminada, porque a palavra do Senhor vai dizer que em algum momento essa terra vai acabar pelo fogo. O fogo vai consumir essa terra e vai destruir tudo, assim como foi no tempo de Noé. No tempo de Noé, o mundo acabou com água. Mas nos dias de hoje, a terra vai se acabar com fogo. E depois que a terra for limpa, aí a cidade de Deus vai descer adornada. Ela vai descer até a terra e nós moraremos aqui com o Senhor. O Senhor Deus será o nosso próprio sol. Aleluia, andaremos na cidade celestial de Deus, moraremos junto com Deus, viveremos com Deus, e para que isso aconteça nós temos que ser fiel como Noé foi, nós temos que ser como Deus foi, como Deus deixou para nós a tua palavra. Eu quero dizer, igreja, faça o seu melhor, se esforce o máximo possível, ainda que o mundo esteja mostrando tudo ao contrário para você, ainda que até os seus próprios parentes não venham a estar agindo em conformidade com a palavra de Deus, mas você seja fiel até o fim, porque se você for fiel, aleluia, Deus pode salvar até os seus através da sua, como é que eu vou dizer assim, dos exemplos que você vai dar. Se você for uma pessoa exemplar, aleluia, se você for uma pessoa exemplar, a palavra de Deus vai dizer que você pode ser assim, exemplo para alguém a ponto dele ser salvo. Como diz a palavra através da vida de Paulo,
Paulo vai dizer: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. O mundo está nos finais já. Em breve Jesus vai voltar. Jesus pode voltar essa semana, esse mês, ele pode voltar até mesmo hoje. A gente talvez nem chegue dentro do nosso lar nos dias de hoje. Porque Cristo pode, fazer isso daqui e nós desaparecemos. Mas nós vivemos aqui na terra esperando a volta de Cristo. Há muitos que olham para nós aí na terra e nos julgam mal. Mas nós sabemos a quem temos crido, nós sabemos a quem temos buscado. Tem muitos aí fora que nos chamam de loucos. Mas será que somos? Somos, não somos? Nós somos loucos por Cristo. Nós somos loucos pela palavra, nós somos loucos pelo eterno. Porque Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único que pode nos curar. Ele é o único que pode por nós. Amém, igreja? Eu não vou me estender muito. Mas para terminar essa palavra, eu quero dizer que temos que buscar essa mesma perseverança de Noé. Nós temos que ser fiel até o fim, porque Cristo vai nos salvar. Amém, igreja? Que venham ficar com esta breve palavra. Leia na casa de vocês. É um texto maravilhoso, a qual Deus nos dá aqui através da vida de Noé, a qual nós temos aí, exemplos maravilhosos. Amém? Amém.